A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais duradouras da história da humanidade. É uma história de fé, obediência e da resiliência do espírito humano. Encontrada no livro de Gênesis, a história começa com um mundo consumido pela maldade. A humanidade havia se afastado da luz de Deus. A terra estava repleta de violência e corrupção. Deus, observando a profundeza da depravação humana, ficou entristecido. Seu coração estava pesado de pesar. Ele decidiu purificar a terra com um grande dilúvio. No entanto, havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus, Noé. Noé era um homem justo, um farol de esperança em um mundo encoberto pela escuridão. Deus falou com Noé, revelando seu plano de purificar o mundo. Ele instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação enorme que abrigaria Noé, sua família e 2 de cada criatura viva do dilúvio vindouro. Deus fez um pacto com Noé, uma promessa sagrada. Ele pouparia Noé e sua família da destruição. Em troca, Noé deveria construir a arca de acordo com as instruções específicas de Deus. Esta arca seria um santuário, um receptáculo de esperança navegando em meio ao caos. As instruções eram precisas, detalhando as dimensões da arca, os materiais e o projeto. Ela deveria ser construída com madeira de gofer, uma madeira forte e resistente, e revestida por dentro e por fora com piche para impermeabilização. A arca teria 3 convéses, numerosos compartimentos, e uma única janela para permitir a entrada de luz na embarcação. Esta não era uma tarefa comum. Construir a arca exigiria fé imensa, obediência inabalável e anos de trabalho árduo. No entanto, Noé não vacilou. Ele confiou na palavra de Deus e deu início à sua missão divinamente designada. A tarefa diante de Noé era monumental. Construir uma embarcação de tamanho tão imenso era uma façanha além da compreensão humana na época. Mesmo assim, Noé começou seu trabalho movido pela fé e guiado pelas instruções de Deus. Ele derrubou árvores gigantes, moldando a madeira com cuidado meticuloso. Dia e noite, os sons de martelar e serrar ecoavam por toda a terra. As pessoas paravam e observavam, zombando do esforço aparentemente absurdo de Noé. Elas desprezavam seus avisos de um grande dilúvio, descartando suas palavras como divagações de um louco. Eles riram dos avisos de Noé sobre o dilúvio, chamando-o de louco e dizendo que ele estava delirando. Imperturbável, Noé continuou seu trabalho. Ele permaneceu focado em seu pacto com Deus. Sua fé um escudo inabalável contra o desprezo e o ridículo. A arca começou a tomar forma. Um testemunho da crença inabalável de um homem. À medida que a arca se aproximava da conclusão, Deus ordenou que Noé trouxesse 2 de cada tipo de animal para dentro da arca. 2 a 2, eles vieram, uma procissão de criaturas grandes e pequenas. Leões e cordeiros, águias e pombas, criaturas que rastejavam e criaturas que voavam. Todas foram atraídas para a arca, guiadas por uma mão invisível. A visão era nada menos que milagrosa. Predadores coexistiam pacificamente com suas presas. Criaturas de diferentes habitats e temperamentos compartilhavam o mesmo espaço, seus instintos aparentemente silenciados pela gravidade do dilúvio iminente. Noé, sua família e os animais estavam todos a bordo. A arca, antes um símbolo de esperança, era agora um santuário flutuante, repleto de vida. O palco estava pronto para o grande dilúvio. Os céus se abriram, desencadeando uma torrente de chuva como nunca se viu no mundo. As comportas do céu se abriram e as águas subiram sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu implacavelmente. Rios transbordaram. Montanhas desapareceram sob a maré crescente. O mundo estava envolto em um caos aquático. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam a fúria da tempestade do lado de fora. A arca rangia e gemia,
sacudida pelas ondas implacáveis. No entanto, ela permaneceu à tona, um farol de esperança em meio ao mar turbulento. Confinados na arca, cercados pela cacofonia da tempestade e pelos cheiros de incontáveis animais, Noé e sua família se agarraram à sua fé. Eles oraram por libertação, confiando na promessa de Deus de preservá-los. Depois de 40 longos dias e noites, a chuva finalmente parou. As nuvens se abriram e um raio de sol atravessou a escuridão. A tempestade havia diminuído, mas as águas permaneceram. Um mar vasto e agitado que se estendia até onde a vista alcançava. Noé enviou um corvo e depois uma pomba, esperando por um sinal de terra seca. O corvo não retornou. A pomba voltou, carregando um ramo de oliveira em seu bico, um símbolo de esperança, uma promessa de vida retornando ao mundo. Finalmente, as águas começaram a baixar. Lenta, mas seguramente, a arca flutuou em direção a terras mais altas, guiada por uma mão invisível. Após meses sendo jogada de um lado para o outro, a arca finalmente parou nas montanhas de Ararat. À medida que as águas continuavam a baixar, os picos das montanhas emergiram, rompendo a superfície como ilhas em um vasto mar. A terra, antes um mundo consumido pela água, estava lentamente renascendo. Noé, sua família e os animais desembarcaram da arca, pisando na terra purificada. Foi um momento de profunda gratidão, uma celebração da sobrevivência e um testemunho do poder duradouro da fé. O mundo era uma tela em branco, um novo começo para a humanidade. A promessa de Deus havia sido cumprida. O dilúvio havia purificado a terra, lavando a maldade e a corrupção. Com o mundo renascido, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e todas as criaturas vivas. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como um sinal desta aliança eterna, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo de esperança, um lembrete de sua promessa. A história da Arca de Noé transcende o tempo. É uma história que continua a ressoar com pessoas de todas as fés e origens. É uma história que nos ensina sobre a importância da fé, obediência e resiliência. Mais do que apenas um relato histórico, a história da Arca de Noé serve como um espelho para nossas próprias vidas. Ela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo quando estamos cercados pelo desespero e pela incerteza, a esperança permanece.